Boa noite a todos. Me chamo Gabriel Acheta, eu sou presidente da Liga de Infectologia da Faculdade de Medicina Taubaté e vim aqui hoje apresentar o professor Cor Fernandes, que vai dar a nossa terceira aula do curso. O professor Juan é graduado em Medicina na Universidade Federal de Campina Grande, onde atua como monitor das disciplinas de microbiologia e anestesiologia. Ele fez especialização em saúde da família na Federal do Ceará, residência médica e infectologia no Instituto Emílio Ribas. Ele é pós-graduando em prevenção e controle de infecção hospitalar no Albert Einstein e atua como médico infectologista no Serviço de Controle de Infecção do HRIM. Professor Juan, o senhor tem toda a palavra. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Gabriel. Vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Eu preciso só que você libere para eu conseguir compartilhar minha tela, Gabriel, por favor. Está aparecendo. Espera. Perfeito. Foi. Só me confirma se está tudo ok, se está aparecendo. Está sim, professor. Perfeito. Então, o Gabriel já me apresentou, né? Eu coordeno o controle de infecção hospitalar no Hospital do Rim, que é uma referência em transplante renal, no hospital ligado à Unifesp, o hospital que mais transplanta rim no mundo. E trabalho no hospital privado, no hospital do Grupo Amil, também coordenando o controle de infecção hospitalar. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de infecção do sistema nervoso central e pneumonia adquirida na comunidade. Aqui o foco vai ser tratamento, vai ser escolha de antimicrobiano, essa é a ideia do curso, e é isso que a gente vai focar, mas eu não tem como a gente falar de tratamento sem falar um pouquinho da doença para introduzir. Então, antes de falar sobre sistema nervoso central e pneumonia, qual que é a ideia da gente fazer um uso racional de antimicrobiano? Você precisa fazer uma ideia sindrômica, se realmente você está diante de uma síndrome infecciosa, aí a ideia de febre vai auxiliar, a ideia de ser uma doença aguda vai te auxiliar. Você precisa afastar outros diferenciais que também cursem com febre ou com outros sinais. Você precisa, em sabendo que é uma síndrome infecciosa, fazer a hipótese de uma síndrome, de um diagnóstico topográfico, um diagnóstico etiológico, e saber presumir quais são os micro-organismos que são mais frequentes para essa hipótese que você criou. E, em sabendo, você presumir a sensibilidade desses micro-organismos, a dependência comunitária, se hospitalar, saber interpretar um teste de sensibilidade quando você estiver diante. Você precisa saber se esse antimicrobiano que você presume que seja sensível, se ele chega numa concentração adequada no sítio que você vai precisar tratar. E se tem outras características farmacocinéticas que favorecem o uso desse antimicrobiano. Por exemplo, se a gente vai tratar a infecção do trato urinário, a gente sabe que a eliminação é predominantemente renal, a concentração nesse sítio é muito bom. Sempre tem vários outros aspectos que não tangenciam só o fato de ser sensível ou não sensível. Aquele velho que vocês escutam por aí, esse antibiótico pega ou não pega, é um pouco mais complexo do que isso. Tem outros fatores que você vai precisar considerar na sua escolha. Então, aqui a gente vai falar sobre infecções do sistema nervoso central e como é um curso sobre antimicrobianos, e a gente vai ter uma aula específica de meningite viral. Eu vou focar em meningite bacteriana aguda, esse é a ênfase da nossa aula. Basicamente, falar sobre diagnóstico e princípios da terapia. Primeiro, lembrar qual é que é a definição de meningite. Meningite é uma doença inflamatória das leptomeninges e ela é definida como um aumento de polimorfo nuclear no líquor. Então, se você tem mais que 4 leucócitos no líquor, você diz que você está diante de uma meningite, mas por definição é uma doença inflamatória de leptomeninge. Esse primeiro slide aqui, eu queria mostrar como você presume que seja a epidemiologia. Esse é um dado de São Paulo, dado atualizado agora, 2020. Tem 2 micro-organismos que são muito mais frequentes na meningite bacteriana, que é o Neisseria meningitidis, o meningococo, né, por causa da doença meningocócica, e o Streptopneumonium pneumococo. É bom frisar aqui que meningite viral é muito mais frequente que bacteriana, 2 vezes mais frequente. A gente vê que notificamos 874 meningites virais e 446 bacterianas, mas dentro das bacterianas se destacam esses 2 agentes, o meningococo e o pneumococo.
Influenza B já foi muito prevalente, mas com a vacinação desculpa, hemófilos influenza já foi muito mais frequente, tipo B, né? Mas com a vacinação para esse agente fazendo parte do PNI, a incidência caiu bastante, mas ainda é o terceiro agente mais relevante, né? A gente tem vários outros micro-organismos que podem causar meningite, e algumas que ficam com uma etiologia não especificada ou não determinada. Então, é bom lembrar também, a letalidade é bastante alta, né? Essa aqui, vocês observam aqui na última coluna, a letalidade, ela oscila aqui de 11% para hemófilos influenza até 28% para pneumococo, 20% para meningococo. A letalidade média para meningite bacteriana é 17,7%. É uma daquelas doenças que, se você não colocar um antibiótico, inevitavelmente o paciente vai evoluir para óbito. A história natural da doença, sem nenhuma intervenção, incorre em 100% letalidade. Tem algumas situações que a gente vai pensar um pouco além desse raciocínio de que o mais provável é pneumococo ou meningococo. Então, se o paciente sabidamente não entrou no PNI, não tomou vacina nenhuma, aumenta a chance de ter hemófilos influenza, embora esteja circulando pouco pela cobertura vacinal dos demais. Então, se a mãe chega relatando que a criança que é anti-vacina, alguma coisa nesse sentido, você tem que ter essa possibilidade em mente. A listeria é um agente importante quando a gente fala de extremos de idade, abaixo de 1 mês, acima de 50 anos, e para qualquer paciente que tenha deficiência de imunidade celular. Então, HIV, transplantado de órgão sólido, transplantado de células hematopoéticas, uso de imunossupressor por qualquer outro motivo, tem que lembrar da listeria. Se o paciente tem fratura de base de crânio, o principal agente é pneumococo, ainda mais frequente do que na população geral. Outros micro-organismos que colonizam vias aéreas superiores, né? Até a própria Neisseria meningitidis, o hemófilos também pode acontecer, mas o pneumococo fica ainda mais frequente quando a gente tem fratura de base de crânio. E uma outra situação que é bastante comum é a meningite pós-procedimento neurocirúrgico ou pós-trauma naquele paciente que está com derivação ventricular externa, né? A derivação ventricular externa é aquele conduto que liga a meninge ao meio externo, né? Aqueles pacientes que têm hipertensão intracraniana, algumas vezes vão precisar, ou para monitorizar a pressão intracraniana. Isso muda bastante a epidemiologia. Então, fica mais frequente Staphylococcus negativo, Staphylo aureus, o Propionibacterium acnes, que é um micro-organismo que é muito relacionado à infecção associada a dispositivo, ortopédica com prótese, mas também entra aqui nas neurocirúrgicas como causa de ventriculite, de meningite. Cândida e os bacilos gram-negativos, principalmente os não fermentadores, pseudomonas, acineto, enfim. Então, você precisa conhecer quais são os micro-organismos que são mais frequentes na comunidade e precisa entender que algumas situações de risco vão precisar, eventualmente, ampliar a cobertura, você entender esses outros fatores. Todo mundo conhece aqui a tríade clássica da meningite. A gente sabe que aqueles sintomas que foram classicamente descritos foram febre, alteração do nível de consciência e rigidez de nuca. Porém, essa tríade ela só aparece em 41% dos casos. É mais frequente nas pessoas mais idosas, tem casuística mostrando 58% de incidência da tríade completa, menos frequente nos adultos jovens, e, por exemplo, a rigidez nucal é muito infrequente em recém-nascidos. Então, se você for esperar ter a tríade, você vai perder muitos diagnósticos. Tem que lembrar que meningite bacteriana é uma doença aguda, então a maior parte dos pacientes vão chegar já com um quadro clínico em menos de 24 horas, vão pronto-socorro, aquela cefaleia muito intensa, vômitos, náusea. Tem a descrição clássica dos vômitos que não são precedidos por náusea, eventualmente, tipo de qualquer síndrome que cause hipertensão intracraniana, não só meningite. Tem outros sintomas e sinais que são menos frequentes, então convulsão pode acontecer, paresias podem acontecer, paralisia do nervo craniano pode acontecer, artrite, principalmente quando a gente tem uma meningite por meningococo, pode acontecer, endocardite pode ter infecções à distância, por embolização, então meningite acontece também com alguma frequência. Você precisa pesquisar os sinais de irritação meníngea, né? Faz parte da sua avaliação. Você vai avaliar se tem peteca, e também vai avaliar, que favorece meningococo, também vai avaliar se tem sinal de irritação meníngea, então rigidez de nuca. Lembrar do Brudzinski, que é a flexão do joelho contra o
quadril quando você levanta a nuca, lembrar do Kernig, do Lazeg, todos esses sinais que vocês observaram na semiologia precisam fazer parte da investigação aqui no paciente, que você pense que possa ser um quadro de meningite. Tem alguns agentes que se associam a algumas complicações, a algumas síndromes mais classicamente. O pneumococo cursa muito com infarto cerebral, com AVC. Normalmente ele é precedido por sinusite ou otomastoidite. Então, você tem um paciente com meningite. Você acha que é uma meningite bacteriana pelo aspecto do líquor, pelo quadro clínico, por alguns exames laboratoriais. E o paciente teve previamente a mastoidite, você já tem uma grande evidência, uma grande chance de fato, ser uma infecção por pneumococo. Da mesma forma, listéria normalmente se apresenta como uma romboencefalite. O que é romboencefalite? É encefalite da fossa posterior. Então, tem mais sintoma de cerebelo, ataxia, pode ter convulsões, pode ter paralisia de nervo craniano. Então, listéria tem um quadro que normalmente é diferente, é lembrar daqueles fatores de risco, né? Extremo de idade, imunossuprimido, enfim. Meningococo cursa com petecas, que você vai observar também com alguma frequência. Chegou esse paciente, pode ser uma meningite, você precisa pedir alguns exames que são mais para afastar diagnósticos diferenciais. Então, um hemograma, normalmente a meningite bacteriana cursa com leucocitose, mas não é necessário. Uma glicemia, para afastar a possibilidade de uma hipoglicemia, está causando rebaixamento de nível de consciência. E para você calcular o parâmetro normal do líquor, lembrar que é 2/3 do valor da glicemia sérica, então você vai precisar de um ponto de glicemia sérica, nem que seja uma glicemia capilar. Eletrólitos são importantes também, porque podem justificar uma hiponatremia, por exemplo, pode justificar um rebaixamento de nível de consciência, uma síndrome sintomática pode justificar uma convulsão, então você precisa ter esse parâmetro. Ureia e creatinina, porque podem influenciar a dose do antimicrobiano, um síndrome urêmica pode cursar também com rebaixamento de nível de consciência. TP e TTPA, principalmente quando você precisa, ou o paciente usa anticoagulante, né, que pode contraindicar a punção, ou quando você observa petequia, é interessante você ter um coagulograma para pensar que pode ser outra causa de petequia que não infecciosa. Muito importante lembrar de pedir hemocultura. Hemocultura na meningite tem uma sensibilidade, meningite bacteriana aguda, tem uma sensibilidade boa, né, variando de 50% a 90% na literatura. Muita gente esquece, então além do líquor, tem que pedir hemocultura antes de começar o antibiótico. Na punção lombar é o exame que realmente fecha o diagnóstico. Como eu falei, a definição de meningite é o aumento do leucócitos no líquor, então a punção lombar é fundamental. Você vai precisar de uma celularidade total diferencial para ajudar a entender qual o padrão, o que sugere mais. Uma bioquímica também, a gente vai mostrar no próximo slide, que também ajuda você a fazer o seu diagnóstico sindrômico e etiológico. Tem alguns fatores relacionados à identificação de qual agente que você precisa solicitar também no líquor. Então, o GRAM é importante. Se você observa no GRAM um diplococo gram negativo, você já imagina que você está diante de uma Neisseria meningitidis. O diplococo gram positivo, você está diante de um pneumococo. Um cocobacilo, você pensa no hemófilos. Então, o GRAM é super importante. Se você consegue observar algo no GRAM naquele primeiro líquor, você já consegue fazer um tratamento direcionado de forma mais precoce. O látex é importante para esses 3 agentes, né? A gente tem látex, que é o teste de aglutinação, o teste rápido e fácil de fazer, tanto para pneumococo, para hemófilos, como para meningococo. Então, é um teste que é bastante disponível e interessante para você conhecer. Você tem PCR, né? Biologia molecular já não tem em todo o serviço, mas também a gente tem a possibilidade de identificar por biologia molecular todos esses agentes. Ou fazer, como é mais frequente hoje, fazer um painel para patógenos do sistema nervoso central. Aí não faz só os bacterianos mais frequentes, faz os vírus que mais frequentemente causam meningite comunitária, enfim, faz um painel mais amplo e você consegue um diagnóstico mais preciso, menor chance de não encontrar nenhum agente. E a cultura também é outra forma da gente identificar. A cultura no líquor também tem um bom rendimento. É um exame também essencial que não pode esquecer de deixar a solicitação. Então, antes da gente falar bem da abordagem, eu só queria frisar isso. Suspeita de meningite bacteriana. Pelo menos 2 desses fatores: febre, rigidez nucal, alteração de nível de consciência, Glasgow menor igual a 14, cefaleia. Se tiver pelo menos 2, você não pode de forma alguma deixar de pensar em meningite. Mas
muitas vezes, com um só fator, a depender da história clínica, da existência ou não de outros diferenciais, você já tem que começar a investigação. Sempre hemocultura e punção lombar, isso não pode deixar de fazer, exceto em algumas situações que eu vou especificar. O ideal é que a hemocultura e a punção precedam a introdução do antibiótico, mas não pode ser retardado o antibiótico, muda a mortalidade, então você consegue fazer isso em até 1 hora, faça, se não, começa o antibiótico. O corticoide, a gente vai discutir as indicações, mas já vou adiantando que a dexametasona, ela deve ser feita antes ou no mesmo período do antimicrobiano. Quando você tem a identificação microbiológica, você deixa de fazer o antimicrobiano empírico, você pode direcionar o tratamento. Quando você não tem, você mantém o tratamento empírico e termina dessa forma. Aqui o LICO, essa tabelinha clássica, né, todo mundo já conhece, né, tem alguns fatores que ajudam a gente a predizer qual é a etiologia da meningite. Então, se a gente está buscando aqui a bacteriana, a gente espera que seja um LICO mais turvo, com aspecto mais purulento. Uma leucometria normalmente acima de 500, frequentemente acima de 1.000, 1.500, na verdade, geralmente é bastante elevada a quantidade de leucócitos no LICO. O diferencial, você espera que tenha mais neutrófilos, mas, por exemplo, meningites virais nas primeiras 24, 48 horas pode ter predomínio de linfócitos. Listeria, que é uma bactéria, também pode ter um aumento de linfócitos no LICO, então precisa ter, não o diferencial não fecha seu diagnóstico, é só um fator a mais para ajudar a tomar a decisão. Eosinófilos, normalmente você não observa, ou observa pouco na infecção bacteriana. A glicose está bastante consumida, então lembrando que o parâmetro normal é 2/3 da glicemia, você vai encontrar uma glicose no LICO normalmente abaixo de 40. E melhor do que você pensar no valor de 40 é você pensar na relação, né? A glicose do LICO, a relação dela pela sérica normalmente está abaixo de 0,4. Né? Se for um paciente for diabético, ele vai ter uma glicose no LICO muito mais alta do que um paciente não diabético. Então tem que sempre fazer essa avaliação de forma proporcional. A proteína normalmente está aumentada, não tão aumentada como infecções meningites crônicas, como fúngica, micobacteriana, mas normalmente é bastante aumentada. E o lactato é outra forma de diferenciar as meningites assépticas das sépticas. O lactato normalmente está bastante aumentado nas infecções bacterianas, tudo isso falando de LICO. Então, assim, você tem o seu primeiro LICO, você consegue predizer que tipo de agente você vai estar diante. O LICO é o exame fundamental para te orientar na sua abordagem. Tem algumas situações que contraindicam a punção lombar na abordagem inicial. Precisa ter isso bem fundamentado na cabeça, questão frequentemente de prova de residência, e é interessante para o dia a dia também. Imunossupressão, especialmente HIV, tem muita infecção, lesão expansiva. Doença prévia do sistema nervoso central, por exemplo, uma massa, uma neoplasia, um AVC prévio. Convulsão nos últimos 7 dias, tem que questionar isso ao paciente. Papiledema, que é uma evidência de hipertensão intracraniana. Alteração do nível de consciência, alteração, principalmente um Glasgow menor que 14, ou qualquer déficit focal. Então, qualquer um desses fatores, você pode estar diante de um paciente com hipertensão intracraniana que tem um risco potencial, um risco teórico de herniar. Não tem nenhuma dessas condições, não é para fazer tomografia, para fazer o LICO. O LICO tem que ser precoce e antibiótico iniciado precoce. Tem alguma dessas situações, começa o antibiótico, manda o paciente para tomografia de crânio. Então, como é que vai funcionar se você tem uma contraindicação? Coleta hemocultura, começa a dexametasona e o antibiótico empírico. Lembrar que a dexametasona sempre antes ou junto do antibiótico, nunca depois do antibiótico. Faz a tomografia, se a tomografia não tiver nenhum achado que contraindique, você procede com a punção lombar. Se você vê que tem uma massa expansiva, um efeito de massa muito importante, um desvio de linha média, aí você não funciona, você tem um risco de herniar. Procede com o tratamento. Aqui só para sedimentar bem essa ideia que o tratamento ele não pode ser retardado de forma nenhuma. Né? Essa é uma coorte de pacientes dinamarqueses, né, por volta de 200 pacientes. Vocês observam aqui que a letalidade, aqui o eixo Y, no primeiro gráfico é a letalidade, no eixo X você tem o atraso para começar um antibiótico em horas. Então, se você começa em 0 a 2 horas, nesse trabalho, vocês tiveram letalidade de 14%. De 2 a 4 horas, 16%. De 4 a 6 horas,
20%, e aqueles pacientes que, porventura, não foram reconhecidos no primeiro momento, foram fazer alguns exames complementares, foram investigados, a letalidade está acima de 30%. Reconhecimento precoce muda o prognóstico. Essa é a ideia mesma, por exemplo, que a gente tem para a sepsis, que a gente tem para as outras infecções bacterianas. E aqui mais importante, que é muito frequente na prática, não atrase o antibiótico para começar para fazer TC de crânio. Isso daqui não é uma questão para o especialista, né? Por exemplo, eu cheguei a pegar um caso bastante que exemplifica bem isso aqui, numa emergência de um hospital na periferia aqui em São Paulo, quando eu trabalhava em emergência. O paciente era uma mulher jovem, tinha passado já no PS, voltou para casa, cefaleia intensa, chegou a vomitar no consultório, febril, quadro agudo, 24, 48 horas. Os colegas não funcionaram ela, quando ela passou na experiência no primeiro momento, mandaram eles para referência, na referência não funcionaram, fizeram medicação e mandaram para casa. Ela retornou no mesmo pronto-socorro, chegou, eu funcionei, licor turvo, né? Já comecei o antibiótico nesse PS mesmo, e mais tarde cultura positiva para meningococo. O paciente ficou sem nenhuma sequela, não teve amputação, não teve nenhum problema neurológico. Então, assim, às vezes o atendimento não é emergência do clínico, modifica o prognóstico de uma pessoa, né? Então, a escolha do antimicrobiano na meningite vai depender principalmente aqui de 3 fatores que eu vou destacar para vocês. A idade do paciente, como é que é esse hospedeiro, se é imunocompetente, se é imunossuprimido, se tem algum outro fator de risco. A epidemiologia que está relacionada a cada idade, a cada fator de risco, e alguns aspectos de farmacocinética das drogas para entrarem no sistema nervoso central. Vou começar aqui pela questão da farmacocinética. É bastante interessante a gente entender que o antibiótico que está disponível na corrente sanguínea, ele não vai ser a mesma concentração que você vai estar disponível lá no sistema nervoso central, lá no líquido. A gente tem a barreira hematoencefálica que faz uma filtração desses antibióticos. Essa redução da concentração, ela é igual para todos? Não. Ela é maior para aqueles que são hidrofílicos, que o tamanho da molécula ele é maior. Então aqui eu já tenho em cima, no canto superior esquerdo, 2 exemplos clássicos que a gente não utiliza em sistema nervoso central. As equinocandinas, porque a gente não tem dado na literatura. A equinocandina, por exemplo, anidrofungina, micafungina, que a gente utiliza bastante para tratar cândida. E os macrolídeos a gente sabidamente não utiliza em sistema nervoso central. Por outro lado, entre as drogas que a gente pode utilizar, existe uma hierarquia daquelas que a gente sabe que penetram bem. Então, aquelas que são lipofílicas, que têm um tamanho molecular menor, a gente consegue atingir uma concentração adequada em sistema nervoso central com dose habitual. Por exemplo, das quinolonas, fluconazol, o voriconazol é um azólico que tem penetração muito boa em sistema nervoso central. A rifampicina, que a gente usa em condições muito específicas, mas também tem uma concentração boa em sistema nervoso central. A linezolida é uma droga que tem uma excelente concentração em sistema nervoso central, então, às vezes, para tratar ventriculite hospitalar é uma opção que a gente considera quando a gente suspeita de gram positivo. O metronidazol também tem uma concentração boa em sistema nervoso central. A gente tem drogas que têm uma penetração moderada. É o exemplo, por exemplo, dos beta-lactâmicos. A gente usa os beta-lactâmicos porque a gente tem mais experiência com infecções graves com beta-lactâmicos. O que a gente faz? Normalmente a gente dobra a dose. Por isso que a gente fala na dose dobrada, por exemplo, de ceftriaxona, de cefepime. Então, isso daqui provém do conhecimento que você precisa ter da penetração da droga no sistema nervoso central. Outras opções aqui moderadas, vancomicina, doxiciclina, aciclovir, ganciclovir. Drogas que penetram pouco no sistema nervoso central. São drogas com molécula grande, hidrofílicas, são repelidas pela barreira hematocefálica. Daptomicina, digeciclina e aminoglicosídeos são exemplos clássicos, né? Aqui é bom a gente lembrar um fator bem interessante da fisiopatologia da meningite. Como a meninge está inflamada, o paciente tem meningite, a concentração do antibiótico que atinge o sistema nervoso central é muito maior do que no paciente que não tem meningite. Então, isso acaba ajudando o tratamento. Essa fase inicial, que é super importante, é crítica para o tratamento, no paciente que tem meningite, o antibiótico chega com maior facilidade. Por isso, até se discutia em algum momento se o uso do corticoide não atrapalharia esse racional
da inflamação da meninge, facilitando a entrada do antibiótico, mas hoje a gente tem algumas indicações clássicas que eu vou mostrar do corticóide também. Quando a gente vai pensar no tratamento empírico da meningite, a gente vai raciocinar principalmente com a idade do paciente, como relatei no slide anterior. Então, o paciente que é pré-termo ou um recém-nascido com menos de um mês, tem algumas diferenças no quadro, então o quadro é muito mais inespecífico, você não vai ver rigidez no cal, você vai ter que prestar atenção numa má aceitação da dieta, vômitos, o bebezinho está mais letárgico, mais irritado, 60% pode ter febre ou hipotermia, mas o quadro fica bem mais difícil de suspeitar. É bom lembrar também que nas infecções bacteriêmicas no recém-nascido, 15% cursam também com meningite. Então, esse é um outro dado que difere bastante do adulto. A microbiologia é totalmente diferente do adulto, né? Se relaciona principalmente a agentes que estão no canal de Parkinson, por exemplo, streptogrupo B, tem um risco avançado pela imaturidade do sistema imune para infecções por listéria, então tem que ter cobertura para listéria. E. coli é um outro agente que é relativamente frequente, né, nessa faixa etária e continua frequente até por volta de 2 anos, a E. coli. Como é que a gente faz tratamento? A gente precisa de uma droga que cubra a listéria, então a ampicilina é importante, dose 75 a 100 mg quilo de 6 em 6 horas. A gente precisa de uma droga que pegue bem o estrépito, então para recém-nascido, existe uma observação em relação à ceftriaxona. A ceftriaxona ela aumenta a bilirrubina no recém-nascido. Então, é uma contraindicação absoluta para aqueles que já têm hiperbilirrubinemia e relativa no primeiro mês para quem não tem. Então, se você tiver disponível no seu hospital cefotaxima, que é uma outra cefalosporina terceira, prefira ela. Se você não tem, pode tentar ceftazidima, pode tentar cefepime, pode tentar outros beta-lactâmicos que também penetram o sistema nervoso central de forma equivalente. Na neonatologia, gosta-se muito de associar a gentamicina, embora a gentamicina não tenha uma boa penetração no sistema nervoso central, e esteja bem indicada principalmente quando você tem estrepto do grupo B resistente, que não é o caso aqui do Brasil, mas é uma opção fazer esse esquema tríplice com ampicilina, cefalosporina terceira geração e gentamicina. Se a gente tem um paciente com idade entre 1 mês e 50 anos, muda a epidemiologia, né? Essa é a epidemiologia que você vai ter mais contato no pronto-socorro. São aqueles 2 agentes que eu citei no início, o pneumococo e o meningococo. Lembrar que isso não exclui a possibilidade de você encontrar outros agentes, hemófilos, mas esses 2 predominam, isso não vai mudar o seu tratamento. O tratamento é com ceftriaxona, 2 gramas, 12 horas. Deixei negritado aqui as 2 gramas, que é o dobro da dose habitual, que você está acostumado a fazer 2 gramas dia, 1 grama, 12. Não pode errar isso, não pode esquecer. Não precisa de nenhuma cobertura adicional, a não ser que o paciente tenha imunossupressão, tenha algum outro fator de risco para algum outro agente. Senão, pneumonia, meningite bacteriana comunitária, tratamento com ceftriaxona, monoterapia no primeiro momento. Você identificou o agente, eventualmente é um meningococo, um pneumococo sensível à penicilina com MIC baixa, concentração inibitória mínima baixa, você pode até considerar descalonamento para penicilina cristalina. Não achou, não identificou a agente, completa o seu tratamento com ceftriaxona. Paciente maior que 50 anos, aqui a gente acrescenta a listéria, como já comentei, além do pneumococo e meningococo como os principais agentes, e aqui você vai mudar seu tratamento. Então, além do ceftriaxona 2 gramas, 12 em 12, é recomendado que você associe a ampicilina, dose de adulto, 2 gramas de 4 em 4 horas. Outra situação que você pode estar diante também, infecção relacionada a catéter ou shunt inserido por neurocirurgia. Como eu já comentei, a epidemiologia muda radicalmente. Coagulase é negativo, Propionibacterium, Staphylo aureus, BGNs, Cândida, pode aparecer vários outros micro-organismos. Tratamento para infecção relacionada a dispositivo na neurocirurgia, pelo menos vancomicina, se a gente faz a dose inicial, inicia com 15 a 20 mg quilo, 12 em 12 horas, e a partir da 4ª, 5ª dose a gente vai ajustando com vancocinemia. A vancocinemia é a medida sérica da vancomicina. A gente coleta quando a droga chega no estado de equilíbrio, ali depois da 4ª, 5ª dose, 1 hora antes da dose subsequente. Então, é o vale da vancomicina. A vancocinemia, o padrão dela, para Staphylo aureus em corrente sanguínea, a gente
deixar a calcular a dose para ficar acima de 15 a 20. Quando é infecção por coagulase negativa, a gente fala em 10 a 20. Mas, como eu já comentei, a droga ela penetra de forma menor no sistema nervoso central do que a gente tem no sangue. Então, no sistema nervoso central, a gente fala numa farmacocinemia acima de 20. É outro parâmetro que você precisa conhecer da farmacocinética para poder adequar seu tratamento. Cefepime em dose dobrada, 2 gramas de 8 em 8 horas, e claro, depende da microbiologia local, né? Eventualmente, o paciente fez um procedimento no lugar que tenha um perfil de resistência pior, pode ser que aqui o esquema seja vancomicina e meropenem, por exemplo. Vai depender muito da microbiologia do serviço. Mas dentre os beta-lactâmicos com ação de pseudomonas, o cefepime tem uma penetração boa em sistema nervoso central. Então, sempre a gente está falando desse conceito, né? Fez o diagnóstico, mas você precisa entender qual antibiótico a gente pode usar para esse sítio, qual concentra, se tem ou não eliminação da droga por o sítio que vai ser o tratamento. Então, por exemplo, para a sistema nervoso central, a gente sabe que nenhum desses antibióticos são eliminados ou metabolizados lá. O que conseguir passar a barreira hematocefálica é o que vai ficar para fazer o tratamento. É diferente de outros sítios. Quando que a gente faz dexametasona? Quando faz o corticoide? Quando você tem a suspeita de meningite bacteriana ou etiologia desconhecida, você faz no primeiro momento, faz um pouquinho antes ou junto do antibiótico. Por que a gente faz isso? A gente observou em diversos trabalhos que o uso da dexametasona junto reduz complicações da infecção no adulto pelo pneumococo. Reduz perda auditiva, reduz complicação neurológica e em alguns trabalhos chega a reduzir mortalidade, em outros não. Isso é controverso. O que é interessante vocês lembrarem aqui? Isso é questão clássica também de prova, né? No adulto, a evidência é para o pneumococo. A gente só usa no pneumococo. Na pediatria, a recomendação é apenas para hemófilos influenza. Para outros agentes, não dá para extrapolar para o pneumococo. Então, muda a depender do perfil, da idade do seu paciente. Mas, empiricamente, até ter a identificação microbiológica, a gente prescreve, sim, a dexametasona. A dose tem 2 esquemas, um da Sociedade Americana de Infectologia, que é 0,15 mg quilo de 6 em 6 horas. Então, você pegar aí um adulto de 70 quilos, vai dar mais ou menos 10 mg 6 em 6 horas, uma dose alta de dexametasona. Tem um outro esquema que veio do trabalho do Vietnã, trabalho publicado no New England, que é 0,4 mg quilo, 12 em 12 horas por 4 dias. Essa é uma dose um pouquinho mais alta, um pouquinho mais que daria de 10 miligramas, de 20 miligramas 12 em 12 horas para um adulto de 70 quilos. Esse é o trabalho que eu comentei, né? O trabalho no Vietnã. Eram só pacientes com mais de 14 anos, 435 pacientes. Um estudo randomizado, controlado, duplo cego, muito bem desenhado. A distribuição era 1 para 1, então tinha a cada um paciente no grupo de intervenção que recebia dexametasona nessa dose. Um era um controle, que não recebia o corticoide. O que se observou é que nos pacientes que tinham, vocês observam aqui no canto esquerdo, uma curva de sobrevida, um Kaplan-Meier, você observa que a sobrevida, que é esse eixo Y aqui, ela é maior no grupo que recebeu dexametasona, quando a gente tinha um diagnóstico definitivo de meningite bacteriana, e quando o diagnóstico era provável, não houve significância estatística, mas houve uma tendência a ser até pior no grupo da dexametasona. Então, a partir desse trabalho, a gente passou a recomendar para os pacientes que tinham meningite bacteriana a suspeita clínica como principal hipótese e mantém para os pacientes adultos que tenham infecção documentada por pneumococo. Porventura, você começou o dexametasona, começou seu antibiótico, saiu o resultado da cultura, é um meningococo. Você suspende a dexametasona, mantém só o antibiótico. Então, retomando aquele fluxo para fixar bem, suspeitou de meningite, aqueles achados clínicos são mais compatíveis, coletou sua hemocultura, que tem um rendimento muito bom, 50% a 90% de sensibilidade, fez a punção lombar, que é o que vai definir para você sua hipótese, se é uma meningite viral, se é uma meningite bacteriana. É bom lembrar que a meningite viral é mais frequente que a bacteriana, mas é bem menos grave. Mesmo a herpética, que é mais grave, quando a gente junta a letalidade naquele gráfico de São Paulo que eu mostrei logo no início para vocês, a bacteriana morre aqui 10 vezes mais do que a viral. Então, isso muda bastante seu prognóstico e o cuidado que você vai precisar ter, a atenção a esse paciente. Começa a dexametasona antibiótico. Dexametasona só mantém quando você tem adulto com pneumococo ou criança com hemófilos.
Antibiótico não pode retardar, quanto antes você entrar, melhor o prognóstico do paciente. No máximo, você vai retardar só para coletar sua cultura e fazer seu líquor, no máximo 1 hora, não mais do que isso. Não lembrar das indicações de fazer o exame de imagem. E identificação microbiológica, você pode mudar seu esquema. Então, de meningite, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. A gente vai prosseguir agora com infecções pulmonares. Professor, Oi, pode sobre falar. o uso da dexametasona, existe outro corticóide que eu possa utilizar? Não, a evidência é sempre para dexametasona. Assim, os corticoides, eles têm algumas diferenças, né? Diferenças de meia-vida, a dexametasona é um corticoide de meia-vida longa. Existem diferenças em relação à ação mineralocorticoide, por exemplo, hidrocortisona tem uma ação mineralocorticoide maior do que outros, que a metilprednisolona, por exemplo. E existem diferenças atribuíveis a algumas poucas vias de inflamação. Então, quando a evidência é para um desses corticoides, e principalmente quando é um corticoide que é disponível, como dexametasona, a gente sempre opta por seguir o que está descrito na evidência. Então, normalmente, meningite e dexametasona. A discussão que a gente está tendo bastante para a COVID também, se poderia fazer outro corticoide. Né? Isso aí fica para um outro momento, a gente Entendi. explora um pouquinho. Professor, agora quanto ao estudo vietnamita e ao estudo americano, qual o senhor acha mais viável de utilizar aqui no Brasil? A dose, a gente faz habitualmente a dose recomendada pela IDSA, pela Sociedade Americana de Infectologia, que é 0,15 mg quilo de 6 em 6 horas. Se você não quiser decorar esse valor, lembre de fazer pelo menos 10 miligramas de dexametasona de 6 em 6 horas para um adulto, que não vai ter problema a princípio, considerando que a maior parte vai estar entre 70 e 80 quilos. Perfeito. Muito obrigado, professor. Alguma outra dúvida? Por enquanto, não. Então vamos seguir com as infecções pulmonares, né? Mais uma vez eu vou frisar que a gente está falando aqui de antibióticos bacterianas pulmonares. A gente vai ter uma aula específica mais à frente, se eu não me engano, no dia 7 vai estar disponível a partir do dia 7 de setembro, de pneumonia associada à ventilação mecânica. Como tem uma similaridade maior do assunto, do perfil com pneumonia nosocomial, eu vou deixar para abordar isso nesse segundo momento, e hoje a gente vai falar um pouquinho de pneumonia adquirida na comunidade. Então, a primeira coisa quando a gente fala de pneumonia é quando você vai suspeitar, quando você vai pensar. Acho que esse é um diagnóstico um pouco mais simples do que de meningite, que dificilmente você vai deixar passar. É aquele paciente que apresenta tosse, febre, dispneia, pode ter ou não de saturação. É frequente ter dor pleurítica, que é uma dor torácica ventilatório dependente, quando o paciente inspira, sente a dor no tórax. Normalmente tem uma expectoração, a expectoração pode ser mais purulenta, mas não necessariamente. Precisa ter todos esses fatores? Não. Você vai combinar esses achados, fazer uma boa anamnese, combinar com os resultados do seu exame físico, a imagem que você vai realizar mais à frente quando você suspeitar de infecção do trato respiratório inferior, e aí você vai firmar seu diagnóstico. No laboratório, frequentemente você tem leucocitose, e a leucocitose pneumonia bacteriana normalmente é um pouco elevada, de 15 a 30 mil, mas isso também não exclui. Normalmente tem desvio à esquerda, tem um aumento de formas jovens, em pelo menos 5% de bastões, e tem um aumento de neutrófilos, leucocitose com neutrofilia, então a análise do diferencial te ajudam a fazer a sua hipótese. Normalmente tem um PCR mais elevado, mas isso não é condição essencial para o diagnóstico, nem exclui o diagnóstico, mas um PCR mais elevado tem uma associação maior com infecção bacteriana. Isso é bem comprovado, por exemplo, pela exacerbação de DPLC bacteriana, mas também é útil na pneumonia. Seu exame físico, você pode encontrar uma taquipneia, frequentemente mais que 24 incursões respiratórias por minuto. O paciente normalmente vai estar taquicárdico, mas não necessariamente, depende da gravidade do quadro. Você vai procurar no exame físico sinais clínicos de consolidação, então estertocretante que seja segmentar, que seja localizado, pode ter uma redução de murmúrio, pode ter egofonia, pode ter uma série de achados que vocês já observaram na semiologia e precisam aplicar no seu dia a dia na clínica. O diagnóstico, então, é simples. Síndrome clínica compatível, que é bastante inespecífico, então, só pela clínica não dá para fechar um diagnóstico de pneumonia. E você ter uma imagem, um infiltrado radiológico que seja compatível com esse diagnóstico. Esse é o padrão ouro, porque a gente não tem muitas opções para diagnóstico
de pneumonia. O principal exame vai ser o seu achado radiológico. Importante frisar que um conceito já está bem enraizado, a gente não consegue diferenciar a etiologia pela imagem. Então, só você olhando a imagem, aquela ideia que consolidação lobar é bacteriano, infiltrado intersticial é pneumocystis ou é viral, isso nem sempre é real. Tem vários estudos com radiologistas tentando avaliar a predição da etiologia só pela imagem e a precisão não é boa. Então, não feche seu diagnóstico etiológico, sua presunção apenas pela imagem, mas a imagem vai te dar o diagnóstico de pneumonia, seja ela qual for a etiologia. A gente vai precisar de alguns exames complementares em alguns cenários, e aqui eu deixei minha sugestão quando você solicitar. Então, paciente que interna, é importante fazer 2 pares de hemocultura. Paciente que interna também, a gente habitualmente, a diretriz recomenda, desde 2009, a diretriz brasileira de pneumonia, fazer cultura no escarro. Isso pode ajudar a direcionar seu tratamento, embora a sensibilidade não seja boa e tenha um índice alto de colonização. Tem alguns fatores que você vai precisar usar para interpretar uma cultura no escarro, então ver se a amostra foi representativa, se tinha pelo menos 15 leucócitos por campo, ver qual foi o agente que cresceu, se não é um contaminante, se é um agente causador de pneumonia habitualmente, mas é um outro exame que a gente pode lançar mão. A gente tem hoje disponível também painéis de PCR para agentes respiratórios, normalmente tem de 21, de 16 patógenos, são principalmente agentes virais, mas também entram alguns bacterianos, e aqui normalmente para a maioria dos kits é legionela e micoplasma, então você faz o PCR na amostra respiratória, você amplia o seu escopo de diagnóstico diferencial. Isso daqui a gente indica frequentemente para imunossuprimidos que sejam internados, é essencial, porque aumenta a chance de legionela. Micoplasma normalmente tem uma evolução mais indolente, mas legionela faz quadros graves em imunossuprimido, então tem que ficar atento. O antígeno urinário para legionela é um outro exame importante, a gente utiliza para imunossuprimidos internados, ou quando a gente está diante de um surto de legionela, vocês já ouviram falar provavelmente de surtos relacionados à contaminação por água ou por ar. Por exemplo, o HC teve um surto alguns anos atrás com caldeira de aquecimento da água dos leitos de pacientes, fez eles mudarem todo o sistema de aquecimento de água, surto legionela importante. A gente já viu relacionados à ventilação, ar-condicionado, enfim. É um agente que tem essas peculiaridades para você pensar na infecção. A imagem, a gente tem vários padrões que são clássicos, né? Você pode ter um infiltrado mais difuso, uma broncopneumonia. Você pode ter um infiltrado bem segmentar, por exemplo, na segunda imagem, uma pneumonia lobar, bem definido, fácil fazer esse diagnóstico, né? Lembrar que se borra a silhueta do coração, você consegue definir o que está no lobo médio, é um outro fator que ajuda a entender a localização da infecção. E lembrar também de um outro achado, são as pneumatoceles, que são frequentemente associadas a infecções por Staphylococcus aureus, né? Mas também a gente pode observar achados semelhantes a pneumatoceles em pneumocistose, né? Mas esse é um achado bastante característico de Staphylococcus aureus com infecção mais grave. Tem muitos outros padrões, né? Você vai procurar observar se tem alguma complicação, se tem um derrame pleural, para você pensar no empiema que você precise funcionar, observar se você tem um abscesso, se tem nível hidroaéreo, observar outras complicações de forma geral, né? Se você tiver com tomografia, você pode ver se o paciente tem alguma doença estrutural, se tem enfisema, por exemplo, DPOC mais avançado, se tem bronquiectasia, que é um fator de risco para pseudomonas. Então, a imagem, ela te dá o diagnóstico e te ajuda a pensar numa série de fatores, complicação, predisposição a alguns agentes, ela é extremamente interessante. Os patógenos mais frequentes, aqui é indiscutível, esse é um conhecimento que espero que todos que estão nos ouvindo já tenham, né? O pneumococo é de longe o principal agente de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade, seguido por hemófilos influenza e seguido por atípicos, né? Atípicos, eu vou frisar mais uma vez, que não é atípico por causa da aparência da imagem, é atípico porque não cresce em cultura habitual, né? Micoplasma, legionela e clamídia são os 3 principais. O tratamento é um pouco diferente, né? O tratamento com macrolípio, se você tiver esse agente identificado, é diferente do tratamento
que a gente vai ver para o pneumococo. E tem algumas situações que te fazem pensar em outros agentes. Aqui, eu gostaria de frisar bastante Pseudomonas, que é o que mais vai mudar seu tratamento empírico quando a gente fala de pneumonia adquirida na comunidade. Então, você vai observar, procurar a história, ver o caso do paciente. Você está querendo saber se ele tem alguma doença estrutural pulmonar que se relacione à colonização por Pseudomonas, aqui é principalmente bronquiectasia. Vai ver se o paciente tem colonização prévia por Pseudomonas, teve internação prolongada anterior, se tem fibrose cística, que é outro fator muito associado à bronquiectasia e colonização por Pseudomonas. Você vai ver se o paciente usou algum antibiótico de amplo espectro nos últimos 90 dias, principalmente beta-lactam. Tem que perguntar, não pode deixar de perguntar. Se o paciente internou nos últimos 90 dias, também tem que questionar ativamente. Não pode esperar que o paciente relativize, que isso vai mudar a sua conduta. Se ele é imunossuprimido, é outro fator que está mais associado à infecção por Pseudomonas. E se ele tem múltiplas comorbidades, aquele paciente que, além de ter diabetes, tem insuficiência cardíaca, é hepatopata, alcoolista, enfim, esse paciente mais grave, que tem uma quantidade maior de comorbidades, ele precisa de um olhar diferente, de uma terapia empírica inicial também diferente. Legionela, como eu já comentei, os dois fatores de risco principais, a imunossupressão e a exposição à contaminação em ar e água. E o Staphylo aureus tem vários fatores de risco também, com a infecção viral. Então, o paciente que tem influenza e faz infecção bacteriana secundária tem que sempre lembrar do Staphylo aureus como um agente. Quando você vê uma pneumatocele, aquele achado que eu mostrei no meio anterior, aquelas bolinhas de ar no parênquima, você tem que pensar também em Staphylo aureus. E pacientes que usam drogas endovenosas, a gente pensa em aureus para vários agentes, né? Endocardite, para várias doenças, endocardite, pneumonia, enfim. Pouco frequente aqui no Brasil, né? Não mais relatado. Para a pneumonia, a gente falou um pouquinho de meningite. Hoje eu falei para vocês se vocês precisavam entender a idade, a epidemiologia daquele paciente, as condições do hospedeiro e algumas questões farmacocinéticas. Aqui, para a pneumonia adquirida na comunidade, eu quero principalmente que vocês entendam os scores preditores de risco. Para que serve isso? Para você predizer o prognóstico desse paciente, da doença desse paciente, e vai te auxiliar na tomada de decisão. Você vai definir, a partir dos scores preditores de risco, onde você vai colocar esse paciente, onde você vai alocar, se ele pode ter alta, se ele vai ficar internado, se ele vai ser internado, vai direto para a UTI. Você vai definir se ele tem necessidade de alguma investigação etiológica adicional, a via de administração que esse paciente precisa, se ele vai realmente internar, se pode receber um antibiótico oral, se é melhor aguardar um pouco, se ele pode fazer um tratamento de hospital dia, eventualmente, enfim. Quais são esses? Tem vários, né? Tem mais de uma dezena, mas eu queria que vocês conhecessem pelo menos o CURV-65, o PSI e o ATS-IGSA, que são os três principais para uso clínico, né? Esses três caem bastante em prova de residência também e são fundamentais que vocês conheçam, mesmo que não decorem os critérios, mas que saibam que eles existem e que consultem quando vocês estiverem diante de um paciente com PAC, né? Com pneumonia adquirida na comunidade. O primeiro deles, mais antigo, é o CURV-65, e ele aqui acabou de não estar aqui com os critérios, mas é fácil da gente saber, né? O C é de confusão mental. A ureia, algumas referências colocam ela acima de 20, outras acima de 40. Na diretriz brasileira é acima de 40. A frequência respiratória é acima de 30. A pressão arterial sistólica abaixo de 90. E o paciente tem mais de 65 anos. Cada um desses critérios, eles somam um ponto. E a partir desse score que o paciente vai fazer, né, cada um deles é um ponto, a gente vai definir onde a gente vai, qual é o risco desse paciente e onde a gente vai alocar ele. Então, se o paciente fizer 0 ou 1 ponto, ele tem uma mortalidade baixa, mortalidade predita pelo CURV-65 de 1,5%. Esse paciente pode ter o tratamento com antibiótico oral em casa, não precisa internar. Orienta sinais de alarme, vai liberar o paciente. Se o paciente faz 2 pontos, ele tem uma mortalidade intermediária de 9,2%. Se esse paciente faz esses 2 pontos, você tem que considerar tratamento hospitalar. Numa via de regra, com 2, normalmente você vai internar esse paciente. Nem que seja para ele fazer 24 horas do antimicrobiano endovenoso e ser liberado. Se o paciente faz mais que
3 a 5 pontos, ele tem um risco de óbito de pelo menos 22%, esse paciente vai ser hospitalizado e você vai precisar avaliar a UTI, especialmente se o score for 4 ou 5. Então, um critério simples como esse, você consegue decorar, porque são poucos dados, você consegue definir onde você vai colocar o seu paciente, como você vai tratar. Isso vai ter implicação, onde vai ficar o paciente vai ter implicação para a escolha do seu antibiótico. Eu queria mostrar também o PSI. O PSI já é um pouquinho mais complicado, não é possível decorar, mas qualquer calculadora de scores médicos, medical, que qualquer uma outra que você utilize, calculadora do UpToDate, por exemplo, você consegue fazer esse cálculo. Então, aqui entra um pouco mais complexo. Então, idade, o sexo do paciente, se veio de asilo, tem exames laboratoriais, incluindo gasometria, tem aspectos do exame físico, tem aspectos das comorbidades. Tem trabalhos comparando o PSI com o CURB-65. O PSI é um pouco mais sensível para predizer o risco de óbito. Mas, por outro lado, para aqueles pacientes que têm muita comorbidade, o PSI vai muito para cima. Então, tem que ter esse olhar. Às vezes, você pode escolher um ou outro a depender do paciente, você pode fazer os dois e definir como você vai alocar esse paciente. PSI, da mesma forma, são cinco classes, né? A mortalidade depende do score que você fizer. Aqui, para cada uma dessas classes, você tem uma pontuação que foi feita naquele score anterior. A mortalidade varia aqui num PSI que seja classificado como 1, que tenha menos de 70 pontos, até 29,2, para aquele paciente que faz mais de 130 pontos. E aqui define também onde você vai internar, né? PSI 1 ou 2 pode ir para casa. O 3 é a internação, no máximo a internação breve, para você observar, estabilizar o paciente. Começa o antibiótico EV, você pode considerar um alta precoce. E o 4 e 5, normalmente, você é internado. Eu só friso que não é para decorar, né? Isso aqui hoje você tem muitas ferramentas, você pode consultar no momento da tomada de decisão clínica, mas você precisa conhecer, precisa saber que existe e que você tem que aplicar quando você tem um paciente com pneumonia no pronto-socorro. Esse é um terceiro critério que eu recomendo que vocês conheçam, que é o critério também previsto na diretriz brasileira, o critério da TS-IGSI 2007. É um critério que serve apenas para definir se o paciente vai para a UTI ou não. Aquele paciente que você acha que está grave, mas não sabe se pede uma vaga de UTI, ou se deixa ele da enfermaria, você vai lá e joga no critério. Os critérios maiores, choque séptico, necessidade de ventilação mecânica. Critérios menores, taquipneia acima de 30, relação PO2 a FiO2 abaixo de 150, infiltrados multilobares, confusão mental, ureia e a sistólica menor que 90. Se tiver pelo menos um maior ou pelo menos 3 menores, o paciente tem que ir para a UTI. Se não, o paciente que tem indicação de internação vai ser internado na enfermaria. Então, toda vez que você suspeitou de uma pneumonia, fechou seu diagnóstico, é a hipótese mais provável. Primeira coisa a fazer, escolhe preditor de risco antes de definir qual vai ser o antibiótico que você vai utilizar. Fez escolha preditor de risco, você já sabe para onde o paciente vai. Sabendo para onde o paciente vai, a gente vai chegar na escolha do antibiótico empírica. Então, aqui eu vou mostrar para vocês todas as recomendações da diretriz brasileira de pneumonia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia. A atualização, ela tinha um primeiro de 2009, foi atualizado recentemente em 2018 e é o que a gente segue. Então, aqui, para os pacientes que vão ter tratamento ambulatorial, que não tenha nenhum fator de risco para resistência, que são aqueles que eu mostrei, não tem alergia, não tem contraindicação, primeira escolha é amoxicilina. Aqui eles ainda falam em 7 dias, hoje trabalhos mais recentes já falam que se o paciente está sem febre, não tem instabilidade clínica, você pode pensar no tratamento até mais curto, de 5 dias. Está 47 horas febril, não tem nenhum sinal de gravidade, 5 dias é tão eficaz quanto 7 dias. O que eu faço aqui de ressalva em relação à diretriz? Aqui eles ainda colocam como opção fazer macrolide imunoterapia, tanto a azitromicina como a claritromicina. A gente tem relatos aqui em São Paulo de resistência de pneumococo à azitromicina acima de 20%, então, via de regra, eu não recomendo que você opte por azitromicina. Aqui também ele coloca como opção fazer a amoxicilina com ácido clavulânico ou fazer a amoxicilina pura. Eu só reforço aqui um conceito que é importante para vocês terem. O principal mecanismo de resistência do pneumococo não é a produção de beta-lactamase, é a alteração de penicilina, de proteína ligadora de penicilina, de PDPP,
Então, fazer o ácido coagulante quando você pensa em pneumococo faz pouco sentido. Então, via de regra, a gente faz a amoxicilina pura mesmo. Não precisa expor um paciente a um antibiótico que tem mais ação para anaeróbio, que tem um espectro mais amplo. A não ser que o paciente tenha fator de risco para enterobactéria, por exemplo, hepatopata, alcoolista, é outro fator. Mas, via de regra, a amoxicilina isolada no tratamento ambulatorial é a melhor escolha. Poderia fazer quinolona também? Até poderia, né? Mas quinolona a gente sabe que está associada a mais eventos adversos. Por exemplo, prolongamento do intervalo QT, lesão de tendão, enfim, tem aneurisma de aorta, tem um leque gigantesco de eventos adversos. A gente e também tem um espectro mais amplo, né? Quinolona pega pseudomonas. Então, se o paciente não tem risco e não tem alergia a beta-lactâmico, a primeira escolha realmente vai tratar em casa a amoxicilina. Paciente que está internado em enfermaria. Aqui também não tem muita discussão. Primeira escolha, cefalosporina terceira geração. Pode ser ceftriaxona, pode ser cefotaxima. A escolha ou não de associar um macrolídeo, a gente opta por fazer quando a gente tem um quadro moderado a grave. Então, no paciente ambulatorial, via de regra, não tem indicação de associar o macrolídeo. O paciente está internado em enfermaria ou em UTI, você já pode considerar associar o macrolídeo. A gente vai discutir um pouco por que mais à frente também. É basicamente isso. O paciente que não tenha fator de risco para pseudomonas está internado, cefalosporina terceira geração, normalmente com macrolídeo. Pode ser, por exemplo, ceftriaxona com claritromicina. Tem fator de risco para pseudomonas, aí você precisa fazer um tratamento diferente. Ou faz um beta-lactâmico com ação de pseudomonas, pode ser ceftazidima, cefepime, tazocin, ou você faz uma quinolona. Então, tem que ter bem definido na cabeça aqueles critérios para risco para agentes específicos. Não tendo tratamento convencional, ceftriaxona e claritromicina. O paciente está na UTI, aqui eu reforço da mesma forma que eu falei para a meningite, não é porque a doença é grave que você tem que pensar em resistência, pelo contrário, normalmente os patógenos mais sensíveis são mais virulentos. Então, se a gente está falando de pneumonia adquirida na comunidade, como essa aula de hoje, o paciente foi para a UTI, com certeza é uma doença comunitária, não tem fator de risco multiresistente, vai fazer o mesmo esquema também, ceftriaxona associado a um macrolídeo, não tem por que modificar isso. A gente tem algumas situações específicas, né? Pneumococo resistente à penicilina é uma situação que, via de regra, a gente não tem aqui no Brasil, então não precisa se preocupar a princípio. Estafilococcus aureus resistentes à meticilina na comunidade, normalmente a gente também não encontra no Brasil. Tem muito relato nos Estados Unidos, pessoas, por exemplo, praticaram esporte, tem muita infecção por que a gente chama de C.A.marsa, Staphylococcus resistente à oxacilina na comunidade, mas aqui no Brasil não é frequente também, não recomendo vocês se preocupem com isso. Se o paciente internou recentemente ou é colonizado por Staphylococcus resistente à oxacilina no hospital, aí sim você precisa pensar num tratamento diferente. Pode ser linezolida, vancomicina, hoje a gente tem o ceftaroline também como opção, que é bom para pulmão, a cefalosporina de quinta geração. Então a gente precisa modificar esse tratamento. Quando a gente tem enterobactérias produtoras beta-lactamase espectro ampliado, que é a famosa ISBL, você pode fazer o ertapenem. Isso é muito frequente como causa de pneumonia, então também não é uma preocupação a princípio, só se você identificar na sua cultura um paciente hepatopata, um paciente alcoolista, mas via de regra isso não vai ser um problema. E a pseudomonas é super importante, como eu já falei, você vai ver se o paciente tem bronquiectasia, se é um DPLC, um estadio mais avançado, cheio de sequela, um pulmão fibrosado, se usou antibiótico, se internou nos últimos 90 dias, isso vai te indicar, vai reorientar o seu tratamento, você vai fazer algum antibiótico que cubra também pseudomonas. Aí eu citei já para vocês, vou reforçar. Tazocin, cefepime são opções. Lembrar que cefepime a gente evita em idoso em que tem insuficiência renal, prefere a tazocin nesses casos, senão cefepime é uma boa opção. Ou as quinolonas também. Outra adendo que eu faço para vocês, que é muito frequente o clínico ter dúvida, é importante que vocês tenham esse conceito, é pneumonia aspirativa. Pneumonia aspirativa é mais frequentemente causada por gram-negativo, as pessoas têm um conceito que a anaeróbio é muito importante, mas a anaeróbio é pouco frequente. Então, pneumonia por aspirativa, você precisa fazer
prioritariamente, pelo menos, as cefalosporinas de terceira geração são ceftriaxona. Não há necessidade de associar clindamicina a princípio, exceto naquelas situações clássicas, né? Paciente tem doença periodontal, que tem abscesso pulmonar, uma pneumonia necrotizante, aquela aspiração maciça de conteúdo gástrico, aí sim você associa a clínica. Se é um velhinho que estava um pouquinho rebaixado, estava com sonda, fez uma aspiração, não tem nenhuma evidência desses 4 critérios, só ceftriaxona é suficiente, não precisa associar a clínica. A gente vai falar de novo de corticoide agora em pneumonia adquirida na comunidade. Faz junto com antibiótico ou não faz? Isso é super controverso na literatura. Eu trouxe aqui para vocês uma das meta-análises, essa meta-análise de 2015. Nessa meta-análise eram só estudos com pacientes internados, um grande número de ensaios clínicos foram incluídos aqui, né? 12 mais 5 mais 6, com mais de 4.000 pacientes. E o que se observou nessa meta-análise? Que associar corticoide, aqui são pacientes graves, né, pacientes internados, reduziu mortalidade em 3%, necessidade de ventilação mecânica em 5% e hospitalização em 1 dia. Então, corticoide a gente tende a indicar hoje para os pacientes críticos, né, pacientes que tenham necessidade de ventilação mecânica, paciente UTI, a gente associa metilprednisolona junto com antibiótico. Em outras situações, paciente que vai dar alta, um paciente com quadro moderado que ficou na enfermaria, não tem indicação. A gente também recomenda que evite hidrocortisona, que tem mais ação mineral corticoide, vai piorar um pouco esse pulmão, principalmente paciente tem ventilação mecânica, que tem mais líquido. Mas é essa a ideia. Paciente crítico, corticoide, considerar. Paciente não crítico, não usar. Lembrar que, por exemplo, a pneumonia viral tem evidência que aumenta a mortalidade do corticoide. Então, a gente está falando aqui de pneumonia adquirida na comunidade, paciente grave, tá? Paciente HIV muda a epidemiologia, tem um trabalho que foi feito no Emílio Ribas, um estudo randomizado, controlado há 3 anos. A comparação era por cada 3 anos, né? A comparação era ceftriaxona com placebo versus ceftriaxona com macrolídeo, e não teve nenhuma diferença de mortalidade no paciente HIV. Então, para o HIV, vale o mesmo critério do paciente não imunossuprimido. Se for grave, associa o macrolídeo, se não for grave, faz o tratamento convencional. Só para a gente fechar, eu deixei aqui um caso clínico para a gente discutir de pneumonia. Acho que pneumonia é mais fácil a gente entender uma situação clínica. É um paciente de sexo masculino, de 46 anos, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural e procedente de São Paulo. Queixa dele, tosse e falta de ar há 7 dias, né? Tosse e dispneia há 7 dias. Ele tinha tosse com expectoração há 7 dias, tinha dispneia aos pequenos esforços, tinha febre alta, 38,7, tinha astenia, não tinha dor torácica, não tinha perda ponderal ou sonolência noturna. Segundo o acompanhante, hoje ele estava mais confuso. Então, aqui a suspeita clínica não deixa muita dúvida, né? Um quadro agudo, um quadro pulmonar, a gente tem que pensar, no paciente, a princípio, imunocompetente, tem que pensar numa pneumonia adquirida na comunidade. Tinha tosse, tinha expectoração, tinha dispneia aos pequenos esforços, tinha uma febre e tinha alguns sinais de gravidade aqui já, né? Por exemplo, alteração deterioração neurológica. Os antecedentes dele eram só uma hipertensão bem controlada, um paciente jovem de 46 anos. Você questionou ativamente, ele não tinha nenhuma internação, nem uso de antimicrobiano nos últimos 3 meses. Ex-tabagista, mas com a carga abaixo de 20 anos máximo. Também ex-usuário de drogas injetáveis, não utiliza mais. E inalatórias também não utiliza mais, pelo menos 2 anos. Exame físico, você viu outros sinais de gravidade. O paciente tinha um PA de 80/60, saturava 93 em ambiente, taquipneico, frequência acima de 32, taquicárdico, 120. Mau estado geral. Nesse momento aqui ele já estava consciente e orientado, mas tinha um indício de estar desorientado há poucos minutos antes. Curado, hidratado, cianótico. Tinha estertores crepitantes em hemitórax esquerdo. Extremidades frias, tinha um tempo de fechamento capilar de 3 segundos. Essa era a imagem dele. Vocês veem aqui nessa radiografia que ele tem um infiltrado aqui à esquerda, uma consolidação lobar à esquerda. E vocês observam que tem algumas alterações nos exames laboratoriais. Né? Tinha uma leucocitose com neutrofilia, abaixo de 15.000, plaquetopenia, uma creatinina de 1,37, uma ureia de 80, um potássio
potássio normal, sódio normal, uma discreta transaminase, que pode ser um aumento de transaminase, pode ser transinfecciosa, LT54 a 157, um DHL elevado de 496, DHL inespecífico, pode aumentar em qualquer infecção pulmonar, aumenta muito em histoplasmose e em pneumocistose, mas qualquer infecção pulmonar pode aumentar, então aqui a gente está pensando em pneumonia bacteriana mesmo, estava um pouquinho aumentado. Uma bilirrubina 2,71 com 0,62 direta, NR de 1,4, lactato de 28. Culturas nesse paciente negativas. O que você pensa? Então, esse é um paciente que tinha disfunções orgânicas. A gente vai falar de sepse na aula mais à frente, mas eu queria já introduzir para que vocês pensem um pouco a respeito, já comecem a se apropriar do assunto. A gente pensa na sepse de foco pulmonar, diagnóstico etiológico com pneumonia adquirida na comunidade. Como que a gente vai conduzir esse caso, né? A gente lembra do algoritmo de sepse, o paciente tinha os 3 critérios do Kikusofa, ataque apneia, alteração da pia sistólica e a alteração de consciência. Então, ele foi triado com um caso suspeito de sepse, foi feito o score SOFA dele, tinha várias alterações laboratoriais, o SOFA dele tinha mais que 2 disfunções novas. Esse era um quadro suspeito de sepse, por isso a gente fez essa hipótese diagnóstica. Aqui o paciente tinha, então, a pneumonia adquirida na comunidade, foi sua suspeita inicial no consultório, você fez o Kikusofa dele, a frequência 33, a pH histórica de 80, e tinha também alteração de consciência, os 3 pontos. Fez o SOFA, ganhava 1 ponto, essa é a tabela do SOFA, aqui só para vocês já conhecerem, né? São 6 critérios, respiração, coagulação, que são as plaquetas, hepático, que é a bilirrubina, cardiovascular, que é a necessidade ou não de vasopressor, a escala de coma de Glasgow, é o critério do sistema nervoso central, e o débito urinário, a creatinina, que é o critério renal. Esse paciente fazia 4 pontos no SOFA, a gente fez um diagnóstico de sepsis para ele. Começamos para ele uma monitorização hemodinâmica, 2 acessos calibrosos, colhemos 2 pares de hemoculturas. Esse paciente não precisava de controle do foco, porque ele não tinha empiema, não tinha nenhuma complicação no pulmão. Você precisava aqui na primeira hora ainda começar o antibiótico, então logo depois da cultura você já começaria o antibiótico, a gente vai discutir qual é esse antibiótico. Você coletou o lactato, fez uma expansão volêmica de 30 ml quilo, e vai avaliar se o paciente respondeu ou não, e você faria o resto da triagem de sepse, que eu vou detalhar melhor na outra aula. E agora, qual antimicrobiano você vai escolher? A gente vai aplicar aquele conceito que a gente discutiu hoje na aula. Então, a primeira coisa é você saber quais são os patógenos mais prováveis, né? A gente está falando aqui, quando a gente fala de um quadro ambulatorial, a gente pensa naqueles clássicos, principalmente o pneumococo, mas também os atípicos e hemófilos influenza. Quando o paciente está internado, aumenta um pouquinho a chance de legionela, principalmente se for imunossuprimido, que é um quadro mais grave. E quando o paciente está na UTI, a gente já pensa em outras coisas, tem uma chance maior de bacilo gram-negativo, outros agentes. Basicamente, são esses patógenos. Você foi lá e fez a sua estratificação de risco, né? Você começou, fez o CURB 65. Esse paciente no CURB, vamos lembrar, ele faria 3 pontos. Né? Ele tinha uma ureia de 80, uma frequência respiratória de 33 e a pH sistólica abaixo de 90. Esse paciente ele faria 3 pontos no CURB e teria indicação de internação. Se for, poderia calcular também o PSI da mesma forma. O CURB a gente tem decorado, é mais simples. O PSI você jogaria na calculadora, também te daria o local para você avaliar. Se agora precisa saber se o paciente tem indicação ou não de ir para a UTI. Então, lembra o critério do ATS-RGSI. Esse paciente, ele não tinha ainda definido, pelo menos nesse momento, choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica. Ele já tinha 3 critérios menores, né? Ureia maior que 50, confusão mental e essa histórica menor que 90. Então, esse paciente, você pegou ele lá no pronto-socorro, você avaliou, fez a abordagem inicial, às vezes, no departamento de emergência, encaminhou ele para UTI. Agora você vai decidir qual antibiótico você vai utilizar. Precisa de um espectro mais amplo? Não, a gente está falando de pneumonia adquirida na comunidade. Então, ceftriaxona mais claritromicina, por exemplo, é uma opção. Então, você tem um paciente super grave, um paciente que você já internou direto na UTI do pronto-socorro, fez o manejo inicial do quadro de sepse, ele vai ter indicação de ir para a UTI, mas você não precisa fazer um espectro amplo. Esse aqui é um exemplo clássico de manejo de um quadro de pneumonia adquirido na comunidade. Por isso eu optei por trazer dessa forma para a gente fixar bem.
Então, era basicamente isso, né? Eu deixo aqui meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar por e-mail também, pode mandar para a equipe da Liga, que eles vão repassar, a gente depois ou grava um vídeo, ou comenta, respondo por e-mail mesmo. Tem aqui também um Instagram, que sempre compartilha algumas informações, tanto Facto Descomplicada como o meu pessoal. Quem quiser seguir também sempre tem algumas informações interessantes. Então, era isso. Professor Juan, muito obrigado pela aula. Foi extremamente, para mim, pelo menos, acho que uma maneira direta, muito fácil de entender, do que eu tive 3 anos de farmacologia. Nunca me explicaram isso, então, assim, para mim foi, juro, uma aula sensacional. Acredito que quem está assistindo agora o vídeo também, acredito também que concordem comigo. Quem tiver dúvida, só mandar pelo formulário do Google, a gente passa para o professor. Depois o professor responde para os alunos, por favor, se o professor puder. E, professor, a palavra-chave de hoje qual seria? Vamos falar Klebsiella, pode ser? Klebsiella? Está na Ok. infectologia. Então, hoje a palavra-chave é Klebsiella. O último recadinho para quem está assistindo. Na sexta-feira, a gente vai fazer um sorteio de 5 cupons da SJT. Então, por favor, a gente vai botar o nosso link do Instagram na descrição do vídeo. Curtam a postagem do SJT, que a gente vai fazer no Instagram. Comentem, enfim, só seguem as regras que vocês já vão estar concorrendo ao sorteio. Tá bom? Agradeço mais uma vez ao professor Juan. A gente vai se ver na próxima semana, é isso, professor, se não me engano, em sepsi. Isso, dia 7, acho que a gente vai falar sobre pneumonia associada à ventilação mecânica, nosocomial e infecção de corrente sanguínea, salvo engano. O professor já me lembrou. Então, nos vemos semana que vem, professor. Muito obrigado. E quem está Muito assistindo, obrigada, professor. Eu agradeço o convite, acho que foi bastante interessante, espero que tenha sido válido para o pessoal. E na próxima aula a gente discute um pouquinho mais de farmacocinética no pulmão, que acho que fica mais interessante na parte hospitalar mesmo. A gente vai comentar mais algumas coisas interessantes. Tá bom? muito obrigado mais uma vez e boa noite. Boa noite, obrigado.